Shalom. Boa tarde a todos. Tem alguém pela primeira vez? Amém? Aleluia. Creio que nessa tarde Deus tem um novo nível para nós. Ele quer nos levar a águas mais profundas. Glória a Deus. Pedir para a mídia colocar, abrir no livro de Marcos, Marcos 10, 17. Aleluia. 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 Marcos 10, 17, a palavra do Senhor diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas Deus? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondeu-lhe e disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Aleluia. Os irmãos, pode sentar. Aqui nós vemos uma passagem bem conhecida de um jovem que se aproxima de Jesus. Eu quero dizer que Deus sempre, Ele vai ter um nível mais profundo para nos levar. Talvez você chegou aqui recentemente, passou pelo encontro com Deus, sentiu um final de semana poderoso, mas Deus, Ele ainda tem mais. Deus, Ele sempre vai ter um nível mais profundo para nos levar. Nós vemos esse jovem que se aproximou de Jesus. Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? E ali ele falou: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Todos os mandamentos, desde a minha adolescência, eu estou cumprindo. Mas quando Jesus fala para ele: ó, vai tudo, vende tudo que você tem e me segue. Ali Jesus estava convidando aquele jovem para viver algo mais profundo. Jesus estava convidando aquele jovem para viver um novo nível de intimidade com ele. Mas aquele jovem, ele se contentou somente em ter a vida eterna. É claro que nós estamos aqui na presença de Deus, nos entregamos a Ele, fazemos uma aliança com Ele. E a palavra do Senhor diz que quando eu entrego a Ele, a Bíblia diz, né, que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós tivermos a atitude de nos entregarmos a Jesus, fazermos uma aliança com Ele, nós já estamos garantindo a nossa vida eterna. Porque se eu estou aqui, eu tenho que crer que eu já sou salva. Mas Deus, Ele quer nos levar a um nível mais profundo, porque Ele nos chama para ser luz, para ser o sal dessa terra. E tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é uma vida eterna. E é através da minha vida e da sua vida que muitos vão conhecer Jesus. E o Senhor Jesus fala para aquele jovem, ele já conhecia. Ele conhecia a palavra, ele era um conhecedor da palavra. Mas ele só queria a vida eterna, ele não queria viver algo poderoso. Ele se contentou somente estar ali recebendo a vida eterna. Quantas vezes, quantos anos, né? Às vezes nós não estamos na igreja. Ah, eu estou salva, minha família está aqui, glória a Deus, não preciso de mais nada. Só esperar Jesus voltar. Às vezes nós estamos com essa mentalidade religiosa.
Eu e minha casa já estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus, não preciso fazer mais nada, somente esperar a volta de Jesus. Mas há muitas pessoas precisando conhecer Jesus. E vai ser através da minha e da sua vida. O Senhor não nos chamou para ficar somente no raso. Ele quer nos levar a um novo nível. Ele quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Aquele jovem, o coração dele estava no que ele tinha, porque ele teria que, talvez, largar tudo para trás. E nós sabemos que para viver o reino de Deus, muitas vezes nós vamos que ter renúncias, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para servir ao Senhor. Eu creio que todos que estão aqui abriu mão de alguma coisa. Talvez nessa tarde estava frio, você abriu mão do conforto do seu lar, mas você veio buscar o Senhor. Alguma coisa nós renunciamos para estar aqui na presença do Senhor. Aquele jovem, ele não queria renunciar a nada. Ele queria continuar com a mesma vida que ele estava vivendo. Para ele, viver aquela vida estava ótimo. E a palavra do Senhor diz que ele foi triste, porque ele não queria viver uma vida de renúncia. E para nós mergulharmos mais profundo, nós vamos ter que viver uma vida de renúncia. Porque cada mergulho que nós damos, nós vamos deixando algo para trás. Vamos deixando o nosso eu, a nossa vontade, os desejos da nossa carne, nós vamos renunciando para que eu possa ter uma vida mais íntima com Ele. Eu preciso abrir mão. Eu preciso renunciar. Quando o Senhor chamou Abraão, falou: Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão saiu sem saber para onde ia, sem saber o que ia fazer, mas ele deu ouvido à voz do Senhor, porque ele sabia que Deus, ele tinha algo muito maior para fazer através da vida dele. Ele renunciou à família, talvez o conforto, as riquezas da sua família, dos seus pais. Ele abriu mão de tudo. Muitas vezes nós estamos como esse jovem, como religiosos. Vem ao culto, assiste o culto, vou embora. Domingo volto, assisto o culto, vou embora, mas eu não quero me aprofundar. Queremos muitas vezes viver uma vida no raso com Deus. E às vezes passa anos e nós estamos da mesma maneira. Venho no culto, assisto o culto, vou embora. E não quero servir, não quero fazer nada. Mas o Senhor não nos chamou para ficar acomodados. Deus, Ele quer nos levar muito mais além. Talvez você foi para o encontro e falou: nossa, foi poderoso. Às vezes muitas pessoas saem do encontro naquele amor, naquela unção. Foi 3 dias poderosos. Mas passa um mês, passa 2 meses, quando vai ver, já esfriou, deixou que a chama apagasse. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós prosseguirmos para um novo nível. Sabe quando talvez você tenha filhos adolescentes aqui, eles jogam, né? Eu tenho 2 rapazes lá em casa que quando jogava, eles me atormentavam para comprar uns joguinhos para ele lá, e era um nível, e eles ficavam tentando mudar de nível, né? Aí tinha as etapas, as dificuldades, às vezes voltava para o começo, mas enquanto eles não atingiam um novo nível, eles não paravam de tentar. Né? E vai, até quando chega o último, quando eles conseguem alcançar todos os níveis, aí eles perdem a graça. Eu quero outro jogo, porque aquele lá eu já venci todas as etapas. Mas a nossa vida com Deus é isso também. Nós temos que cada vez mais buscar um nível. Vai vir as lutas, vai vir as tempestades, muitas vezes vamos ter que começar de novo, mas temos que prosseguir e passar para o próximo nível. Tem sempre um novo nível para nós atingirmos. Sempre vai ter um novo nível para nós chegarmos. Você pode estar 10 anos, 20 anos, mas você fala: mas eu já estou 30 anos na igreja, mas tem um novo nível para você também. Eu já estou há 15 anos na igreja, tem um novo nível para você também. Porque com Deus sempre vai ter um novo nível. Ele sempre vai ter algo novo para acrescentar na nossa vida, não importa o tempo. Talvez você chegou há 1 mês. Talvez você chegou aqui, já está servindo a Deus há 30 anos. Mas Deus tem um novo nível para você. Deus, Ele não quer que nós vamos ficar que nem aquele jovem,
que eu volto para minha casa triste. Fala, é só isso? É só isso? Deus, Ele tem muito mais. A Bíblia fala que quando Jesus estava chamando os seus discípulos ali, Ele encontrou Pedro. Pedro estava triste porque tinha passado a noite toda pescando e não pescou nada. Aí Jesus fala, Pedro, vai nas águas mais profundas. Vai lá no meio, no alto mar. Quando Pedro chega lá no alto mar, ele faz uma pesca tão maravilhosa, que ele teve que chamar os amigos para ajudar. Mas foi preciso ele ir nas águas mais profundas, para que ele pudesse viver talvez o maior milagre da vida dele. Não foi no raso, foi nas águas mais profundas. Quando ele foi para o alto mar, para as águas mais profundas, ele fez a maior pesca da vida dele. A Bíblia fala que ele pescou tanto peixe, que ele teve que chamar os outros pescadores para dividir toda a pesca dele. Mas quando Jesus, ele talvez pudesse, o peixe, o que ele pegou ali, a empresa dele ia ter uma ascensão, ele não ia precisar nem trabalhar mais. Mas quando Jesus falou, segue-me, Pedro, Pedro largou tudo para trás. Aí você vê a diferença de quem quer ir em águas mais profundas e quem quer viver no raso. Pedro não se impressionou. Ele falou assim, eu creio que ele imaginou, aquele que me deu tantos peixes pode me dar tantas coisas mais. Mas Pedro foi, talvez sem ter certeza, sem conhecer Jesus ainda, mas ele foi. Foi lá para o alto mar, talvez ele tenha passado a vida dele toda no raso, pescando. E muitas vezes nós estamos a vida toda no raso, não queremos mergulhar em águas mais profundas. Talvez cercados por medo, pelas circunstâncias, vivemos no raso, numa vida rasa com Deus. Entra no ministério, não é isso que Deus me chamou para fazer. Aí vai para outro ministério, não é isso que Deus me chamou para fazer. E aí, eu não quero célula, eu não quero gente na minha casa, não. Né? A gente começa a dar tantas desculpas e vai vivendo no raso. Aí chega um que está 1 mês, 2 meses na igreja, você começa a ver o cara mergulhando, vivendo coisas poderosas. Fala, mas por que o cara está daquele jeito? Porque ele está mergulhando em águas mais profundas. Deus, Ele quer nos levar a um novo nível. Ele vai ter sempre um novo nível para mim e para você, não importa. Aquele jovem, ele procurava Jesus, ele fazia boas obras, guardava os mandamentos de Deus. Mas ele não tinha uma entrega 100% para Deus. Pedro, quando Jesus chamou ele já se entregou totalmente a Ele. Deus, Ele nos convida a fazer uma entrega genuína para Ele nessa tarde. Talvez o medo, a circunstância, as dificuldades nos impeçam de viver uma vida extraordinária com Deus. Mas Deus, Ele quer nos tirar de uma zona de conforto para viver algo extraordinário. Aquele jovem, ele estava numa zona de conforto. Tinha os bens, tinha tudo que ele precisava, estava confortável para ele. Às vezes Deus pega você, manda você para uma região que você não conhece ninguém, manda você fazer algo que você não sabe. Deus, Ele vai sempre nos tirar de uma zona de conforto para viver o novo, para mergulhar no novo nível. Sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. E talvez abrir mão de uma zona de conforto. O que faltava naquele jovem era uma entrega genuína. E muitas vezes o que está faltando em nós para viver algo poderoso é uma entrega 100%. Deus, Ele não quer ninguém pela metade. Ele quer que nós tenhamos uma entrega genuína. Ele quer que nós venhamos nos entregar 100%. Ele quer governar, Ele quer assumir o controle da nossa vida em todas as áreas. Só que muitas vezes, as minhas finanças não, Senhor. Deixa que eu administro. Não, falou, né? Aquele jovem, o problema dele era as finanças.
A minha finança deixa que eu administro. Às vezes nós não queremos abrir mão de alguma coisa. Isso nos impede de avançar para um novo nível. O coração daquele jovem estava naquilo que ele possuía. E o nosso coração nessa tarde? Será que tem algo em nós que nos impede de avançar para o próximo nível? Será que tem algo em nós nos impedindo de viver algo novo, de mergulhar em águas mais profundas? Aí nós vamos lá para Ezequiel. Vamos lá ler Ezequiel 47. Aí nós vemos aqui um Ezequiel que estava no exílio, talvez vivendo um tempo difícil, porque ele saiu da terra dele, foi exilado com seu povo, mas Ezequiel não estava nem aí, preocupado com nada. Ezequiel não se contaminou. Deus chama Ezequiel como profeta, no meio daquele povo lá no exílio. Talvez ele era aquele que dava ânimo, né, força. Sempre no meio da tribulação, sempre vai ter um que vai, né, vir com palavras para nos levantar. Ezequiel estava ali exilado, e Deus deu várias visões para Ezequiel. Visões futuras, né, do que ia acontecer. E em um momento, a palavra do Senhor diz que o anjo aparece ali para Ezequiel. Vamos ler aqui Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo de um umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. Eis que corriam águas do lado direito. E saía aquele homem que para o oriente tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelos. Aqui, Ezequiel, ele tem uma visão, e um anjo começa a levar ele a um nível de água. As águas fluíam do trono, as águas fluíam do templo, as águas fluíam do trono de Deus. Nessa tarde, as águas, os rios do Senhor estão sobre este lugar. Está fluindo sobre este lugar. A palavra do Senhor diz que Ezequiel estava ali no tornozelo. Eu acredito que aquele jovem, quando procurou Jesus, ele estava com as águas no tornozelo. Porque quando você está com água no tornozelo, é fácil você voltar para trás. A água não está te dominando. É fácil você correr e voltar. E muitas pessoas passam a vida com água no tornozelo. Vai, volta, vai, e não sai daquele nível. Né? Isso passa, às vezes, anos com as águas no tornozelo. Porque tem medo de avançar, tem medo de mergulhar em águas mais profundas, tem medo de se envolver, e eu vou ficar aqui. Eu vou ficar com a água aqui, porque qualquer coisa, né, eu estou com o pé lá, o pé cá, qualquer coisa dá para correr. É que nem quando você vai na praia, quem tem medo de água, né, tem medo de onda, quando a onda vem, volta correndo para trás. Porque tem medo de avançar. E muitas vezes a gente está como as águas no tornozelos. Mas Deus, Ele quer nos levar a um crescimento espiritual. Eu digo que as águas do tornozelo é o nosso primeiro contato com Deus. Quando nós conhecemos Jesus, ainda estamos caminhando. Mas eu não posso passar minha vida toda com as águas do tornozelo. Eu tenho que avançar. Eu tenho que avançar. Como que eu avanço? Conhecendo a palavra, buscando. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão avançando, fazendo a escola bíblica. Falou, Senhor, fui para o encontro, conheci Jesus, mas agora eu não quero ficar com as águas no tornozelo, não. Vou fazer escola bíblica, porque eu sei que eu quero aprender mais, quero conhecer mais. Eu quero mergulhar muito mais nas águas desse rio. Mas a palavra do Senhor diz que... E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos.
Ali agora ele já avançou mais um pouquinho, ele já estava com água no joelho. Isso já é um novo nível. Aqui talvez nós como cristãos já estamos no joelho, já estamos aprendendo a orar, já estamos aprendendo que através do nosso joelho no chão a gente vai viver grandes coisas e começamos a avançar. Mas ainda Deus tem mais. Deus ele ainda quer nos levar muito mais além. E a palavra do Senhor diz que me fez passar pelas águas, me dava pelos lombos. Agora a água já estava aqui, agora já é mais difícil você sair correndo e voltar para trás. Porque agora a água já começa a dominar, né? E agora você não está só com o seu joelho no chão. Agora você começa a servir, você começa a querer se envolver, querer fazer alguma coisa, querer entregar algo para o Senhor. Você começa a despertar, Senhor, eu não quero mais só ficar com o meu joelho no chão. Agora eu quero fazer algo, eu quero me entregar mais. Eu quero viver algo mais. Mas aí o anjo mediu mais 1000 côvados e era um rio e não podia atravessar, porque as águas eram profundas, que se deviam passar no rio, pelo qual não podia passar. Aqui é quando nós nos entregamos 100%. E deixamos que o Senhor venha governar a nossa vida 100%. Porque ali eu já não tenho mais o controle de pisar no chão. Ezequiel já não tinha mais o controle. Ali Deus estava dando uma visão para ele e para o povo de Israel. Mas essa visão nós podemos trazer para os nossos dias atuais. Quando nós mergulhamos a um nível mais profundo, quando nós deixamos que o Senhor venha 100% governar a nossa vida, nós mergulhamos nesse rio, Ele nos leva a um novo nível, Ele nos leva para viver coisas grandiosas, Ele nos leva para viver coisas poderosas. Nós não podemos estar acomodados com as águas no tornozelo, com as águas no joelho. Nós temos que nos aprofundar, mergulhar e deixar, Senhor, agora tudo é seu, a minha vida é sua, Senhor, o meu trabalho, a minha casa, a minha família, Senhor, eu não posso fazer nada, mas tudo está no seu controle. Senhor, tu tens o governo da minha vida 100%, e quando nós entregamos 100%, nós começamos a viver o extraordinário. Talvez você passou a sua vida preocupado com as suas finanças, preocupado com a sua vida profissional, mas quando nós entregamos 100%, Senhor, eis-me aqui. Se for para a direita eu vou, se for para a esquerda eu vou, se for para ficar eu fico. Eu não estou mais preocupada com nada, porque eu sei que quem me governa é o Senhor. É Ele que nos governa, é Ele que nos dá direção, é Ele que vai nos dar estratégia, e não tem tempestade, não tem dificuldade, não tem luta, não tem diagnóstico que vai nos fazer paralisar, porque nós sabemos que quando nós estamos no controle, quando Deus está no controle, Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de restaurar, Ele tem o poder de mudar a história, Ele tem o poder de escrever uma nova história, Ele tem o poder de mudar talvez o quadro da nossa família, da nossa casa, da nossa vida profissional, porque Ele está nos governando 100%. Mas enquanto o controle estiver na minha mão, eu não vou ter esse 100% com o Senhor. Nós precisamos deixar que o controle da nossa vida esteja 100% nas mãos dEle. É Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai nos conduzir. A palavra do Senhor diz que quando nós fomos gerados, lá no Salmo 139, Ele já nos conhecia, ainda quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. E a palavra do Senhor diz que os nossos dias já estavam sendo escritos. E o Senhor diz: eu pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Deus, Ele já escreveu os nossos dias. E nós precisamos deixar aquele 100%. Senhor, eis-me aqui, 100%. Ezequiel estava num momento difícil da vida dele, porque ele estava no exílio. Mas ele disse: Senhor, eu vou mergulhar em águas mais profundas. Ele tinha que voltar a nado, não dava mais para voltar andando. Isso significa o quê? Que o governo já estava nas mãos de Deus.
E é isso que Deus queria. Deus estava mostrando para ele que era aquilo que Deus queria fazer na vida daquele povo de Israel. Mas o mesmo Deus é o mesmo Deus que nós servimos hoje, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida também. Ele quer nos governar 100%. Ele quer nos conduzir ao propósito. Ele quer nos conduzir a viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Mas eu não posso ficar em cima do muro. A palavra do Senhor diz que eu não posso cochear em 2 pensamentos. Muita gente às vezes está cocheando em 2 pensamentos. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Quantas pessoas começou com você na caminhada e já voltaram para trás? Se nós vamos olhar quantas pessoas, eu estou aqui há quase 8 anos, quantas pessoas foram para o encontro comigo e não caminham mais aqui comigo? Quantas pessoas começaram a caminhada com você, mas porque as águas estavam no joelho, no tornozelo, recuaram e voltaram para trás? Mas eu e você vamos mergulhar em águas mais profundas. Eu e você não vamos parar nas dificuldades. Eu e você nós vamos mergulhar a um nível mais profundo. Deus, Ele quer nos levar a um novo nível de intimidade. Deus, Ele quer nos conduzir a viver a sala do trono, para viver coisas poderosas. Lá no versículo 6 ele diz: visto isto, filho do homem, então levou e me fez à margem do rio. Interessante que além dele mergulhar em águas mais profundas, Deus levou ele na margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem da região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Aqui nós vemos que as águas, elas iam para o deserto. Nós sabemos que no deserto não nasce planta, no deserto não tem nada. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que haja um deserto, eu vou fazer brotar. No meio do deserto, Deus vai suprir as nossas necessidades. Porque as árvores eram frutíferas. Mesmo no deserto, a palavra do Senhor, que a água passava pelo Mar Morto. Se você for ler lá pelo Mar Morto, todos sabem que o Mar Morto não tem vida, não tem animais, não tem animais marinhos. Mas a água ia para o Mar Morto. E voltavam saudáveis. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Ende até Englaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, em multidão excessiva. Olha o que Deus está falando aqui. A pesca vai ser talvez maior do que a pesca de Pedro. Só que Deus não nos chamou para ser o quê? Pescadores de quê? De homens, de vidas. Para isso que Deus está nos levando a um nível mais profundo. A palavra do Senhor diz que do nosso ventre fluirão rios de água viva. Através de nós, multidão se chegará até Jesus. Por isso que Ele quer nos levar a um nível mais profundo. Porque quando eu estou no meu nível, ali eu ainda estou preocupado comigo mesmo, eu estou preocupado com as minhas vontades. Mas quando eu entendo que eu estou sob o governo de Jesus, que eu não tenho mais vontade, é a vontade dEle que prevalece, Ele vai nos levar a multidões, Ele vai nos levar às nações, Ele vai nos levar para viver essa pesca maravilhosa, mas serão pescadores de almas, de vidas. Para isso que Deus quer nos levar a um nível mais profundo. Que através de nós, multidão virão até o Senhor. Através da sua vida, mas você vai falar: mas eu não sei falar. Mas foi você que o Senhor escolheu. É Ele que coloca as palavras na nossa boca.
Ah, Senhor, mas olha a minha vida, eu sou tão improvável. Mas foi você que o Senhor escolheu. Se você está aqui hoje é porque o Senhor te escolheu. Junto ao rio, à sua margem, e de um outro lado nascerá toda sorte de árvore de fruto, para sua folha, nem acabará o seu fruto. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. O Senhor está falando, quando você mergulhar 100%, você não precisa se preocupar com nada, que a provisão é vindo do Senhor. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Porque haverá cura. Nada. As pessoas com medo, talvez aquele jovem ficou com medo, porque dinheiro, sem as minhas propriedades. Mas nós sabemos que não é o dinheiro que nos governa. Quem nos governa é nós vivemos o reino. Nós não vivemos o governo dessa terra, nós vivemos o governo do céu. E é do céu que vem toda a nossa provisão. Enquanto nós estivermos olhando para a nossa vida com medo, nós não vamos viver coisas poderosas. A hora que eu falo, Senhor, eu estou disposto a mergulhar. Senhor, eu estou disposto a mergulhar a um nível mais profundo. Senhor, eu estou disposto a viver algo poderoso. Nós vamos viver coisas poderosas. E não vai faltar nada. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida terrena que nós não conseguimos mergulhar a um nível mais profundo, porque nós estamos olhando para a circunstância, nós estamos olhando para os problemas terrenos, para as nossas dificuldades, para as tempestades. Mas a palavra do Senhor diz que haverá árvores frutíferas à beira da margem do rio. Quando você estiver mergulhando, Deus está suprindo. Você está mergulhando, Deus está mandando a provisão. Você está mergulhando, Deus está curando. Você está mergulhando, Deus está operando milagres na sua vida. Você está mergulhando, cada mergulho, cada nível, Deus ele vai trazer a provisão. Porque a palavra do Senhor diz que havia árvores frutíferas por todo o caminho. Por toda a margem. Se Deus mandou, vai. Se Deus falou, vai, porque Ele vai suprir. Não tenha medo de viver o novo. Não tenha medo de viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Porque quando nós entregamos o controle nas mãos dEle, Ele vai prover, Ele vai fazer. É Ele que vai fazer. Havia provisão. Deus estava mostrando para Ezequiel, aquele que mergulhar um nível mais profundo, haverá provisão, haverá cura, porque aonde esse rio passar, haverá cura, aonde esse rio passar, haverá milagres. Semana passada eu tive uma experiência, no domingo era ceia, eu estava com muita dor de ouvido, eu falei, eu não vou no hospital, porque se eu for no hospital eu vou perder a ceia, porque a gente sabe que o hospital... Essa época é uma demora. Eu falei, eu vou perder a ceia. E eu não vou no hospital, eu vou para a ceia. Né? Aí, com um pouco de dor de ouvido, ainda fiquei na escala da intercessão. Mas eu falei, eu vou ficar. Fiquei nos 2 cultos da tarde. Quando chegou quarta-feira, ainda estava com dor de ouvido. Mas não fui no médico. Aí, enquanto o Lucas estava ministrando aqui, era... Telestai, como que é o... Como? Tetelestai, Jesus, Tetelestai. Comecei a declarar, Senhor, Tetelestai. Gente, olha, minha dor desapareceu, eu não sei. Eu doía todo esse lado aqui. A dor desapareceu, até hoje eu não sei se foi na hora, se foi depois. Eu sei que no outro dia eu acordei e falei, nossa, eu não estou sentindo nada. Porque eu sentia, ainda comentei com a Edilene falou, pode ser o dente. Eu falei, não estou com dor de dente. Porque doía todo esse lado aqui. E aí eu comecei, Tetelestai. Está acostumado, Jesus já carregou todas as enfermidades na cruz. Quando a gente mergulha em águas mais profundas, tem cura.
Quando nós mergulhamos em águas mais profundas, tem milagre. Eu dei a minha prioridade, falei, Senhor, eu vou para a ceia, eu não vou em hospital, eu vou para te buscar. Aí na quarta vinha, ainda estava com dor de ouvido, mas eu comecei, Senhor, está aqui, ó, tetelestai, opera o milagre, Jesus, está consumado. Já foi consumado na cruz, já carregou as minhas enfermidades. Quando nós nos entregamos 100%, a cura, a milagre, a restauração, nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que crer. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus de milagre. Aí nós podemos ver algumas lições das águas mais profundas. A gente aprende algumas lições que eu anotei aqui. A presença de Deus, ela tem níveis. Eu não sei que nível você está, mas sempre queira buscar um novo nível. Nunca ache que você já viveu todos os níveis. O problema das pessoas é achar que já viveu tudo que tinha para viver. Sempre tem um novo nível. Sempre vai ter um novo nível. Não pense, eu estou pregando, já viajei para as nações. Não, tem um novo nível. Sempre Deus vai nos levar a um novo nível. Quando você acreditar que tem sempre um novo nível, você não para. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero viver algo novo, eu quero mais. Sempre tem um novo nível. A gente fala quando a gente vai para o encontro, né? Cada encontro é diferente do outro. A gente que serve no encontro, a gente fala, nossa, um encontro é diferente do outro, porque sempre é um novo nível. Sempre a gente mergulha mais. Cada encontro que a gente vai como servo, almeje isso. Você que está chegando agora, eu quero servir, porque se você passar pelo encontro, é algo extraordinário, você não imagina o que é você servir. Você não tem noção o que é você servir. Quem já teve a experiência de servir sabe. É um novo nível. Cada encontro é um novo nível. Tem gente que toda vez que abre lá para se inscrever para o encontro, se inscreve, porque quer mais, quer viver algo novo. Então, com Deus, sempre vai ter um novo nível. Você pode estar 20 anos, 30 anos, 40 anos servindo ao Senhor, mas tem um novo nível para você também. Deus quer nos levar além das margens. Deus, Ele quer nos levar muito além. Mas é preciso 3 coisas. É preciso fé, obediência e se render à vontade do Senhor. Essas são lições que nós aprendemos com as águas mais profundas. Terceira lição que nós aprendemos: os rios de Deus trazem vida. Porque onde aquele rio passava, tudo que estava morto era restaurado. Aquele rio que saía do trono de Deus, aonde ele estava morto, estava restaurado. Se você está aqui porque os rios de Deus passaram sobre a sua vida. E você, a Bíblia fala que de nós, do nosso interior, fluirão rios de água viva. Você vai levar esse fluir para outras pessoas. Aquilo que está morto terá vida. Talvez você vai chegar em ambientes onde só há morte, onde só há dor, só há tristeza, mas através de você haverá vida, haverá cura, haverá milagre, haverá restauração. É você que o Senhor chamou, talvez para restaurar a sua casa, para restaurar o seu trabalho. É através de você. Onde havia morte, há restauração. As árvores às margens dão frutos e dão cura. O Espírito Santo é o rio vivo em nós. A entrega total traz descanso, transformação e propósito. Quando você se entrega 100%, Deus, Ele vai te conduzir ao propósito. Deus, Ele vai te conduzir àquilo que Ele te chamou para viver. O jovem rico, ele parou no nível da religião. Talvez ele era religioso. Pedro confiou, mesmo sem entender nada. Quando Jesus falou, vai lá, ele não entendeu nada, mas ele foi, mas ele obedeceu. Mas Ezequiel aceitou o convite de mergulhar a um nível mais profundo.
Então, hoje, nessa tarde, fale: Senhor, eu quero mergulhar num novo nível. Eu não quero ficar com as águas no meu joelho. Assume o governo da minha vida, Jesus. Assume o controle. Assume o controle do meu casamento. Assume o controle da minha vida financeira, da minha empresa, dos meus negócios. Assume o controle da minha família, da minha casa. Assume o controle da minha saúde. Hoje, Deus te convida para sair da margem. Não viva uma vida superficial na fé. A cura, a renovo, a propósito, a intimidade e glória no nível mais profundo. Então, busque sempre um nível mais profundo. Escolha mergulhar. Escolha se entregar 100% ao Senhor. Talvez você até hoje teve medo. Senhor, a partir de hoje eu quero me entregar 100%. Eu entrego a minha casa, eu entrego a minha... Talvez você tenha lutado sozinho. Pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, mas o Senhor diz hoje: se entrega, mergulha. Porque no mergulho há cura. No mergulho haverá restauração. No mergulho haverá provisão. No mergulho haverá milagre, haverá restauração. E o Senhor vai te conduzir ao propósito que Ele te chamou para viver. Eu queria estar convidando um grupo de louvor para estar vindo aqui. Escolha mergulhar nessa tarde. Escolha viver algo novo com o Senhor. Aleluia. Os rios de água viva correrão entre nós. Vamos ficar de pé. Talvez você tenha passado por dificuldades, talvez você não consegue mergulhar porque ainda está aprisionado a uma situação do seu passado. Talvez você ainda está preso a alguma coisa. Eu queria até pedir para a mídia colocar o último versículo, Filipenses 3:13. Não se prenda ao que passou. Olhe para frente. Ezequiel, ele estava no exílio. Ezequiel estava num momento difícil, mas ele se deixou o Senhor usar ele. Talvez você chegou aqui num momento difícil, talvez aprisionado e tem medo de prosseguir. Mas a palavra do Senhor diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Escolha hoje prosseguir. Escolha hoje deixar as coisas talvez que te machucaram para trás. Escolha hoje mergulhar a um novo nível. Escolha hoje viver algo novo com o Senhor. Fala: Senhor, eu não quero viver no raso. Eu não quero viver uma vida rasa contigo. Feche seus olhos.